Bom dia. Eu, vereador Ederli de Jesus Atanásio Bueno, presidente da Comissão de Desenvolvimento, Bem-Estar Social, Direitos Humanos e Cidadania, dou boas-vindas a todos. Estamos reunidos para realizar a audiência pública para a apresentação de relatório do segundo quadrimestre de 2021 da Secretaria Municipal de Saúde. Convido o servidor dessa casa, Helder Cruz, para que faça a oração em proteção aos nossos trabalhos. Bom dia, vamos nos colocar de pé? Senhor, nós estamos aqui na Tua presença esta manhã e te agradecemos por todas as bênçãos que nos tem dado. Te pedimos a orientação sobre essa audiência pública, que se trata da saúde e que é um assunto tão comentado, tão debatido, e sabemos o quanto esses profissionais têm se esforçado e trabalhado em prol da humanidade. Te pedimos as bênçãos sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Antes do início dos trabalhos, eu quero parabenizar todos os profissionais da área da saúde pelo trabalho de excelência e amor dedicado à nossa população, principalmente nessa pandemia que estamos vivendo. A qualidade dos serviços apresentados por vocês são dignos de elogios e reconhecimentos. Parabéns a vocês. Quero agradecer aqui a presença do Dr. Rodrigo, secretário de Saúde, e a sua equipe. Quero agradecer também a presença da Dona Maria, presidente do Conselho Municipal de Saúde, e também a participação e presença de todos os servidores da saúde. Agradeço também a participação das pessoas que estão acompanhando pela internet e aos servidores desta casa. Convido o Dr. Denis para compor a mesa. Senhores e senhoras, na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento, Bem-Estar Social, Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de Hortolândia, que é composta pelos vereadores Derli de Jesus Atanásio Bueno, Luiz Carlos Silva Meira, Edivaldo Souza Araújo e vereadora Márcia Cristina Campos, declaro aberta a presente audiência pública. A apresentação dos relatórios da atividade da Secretaria de Saúde é sempre um momento importante para que possamos tirar dúvidas e entender melhor a gestão da saúde no município, sobretudo nos momentos de pandemia que estamos vivendo. Agora eu passo a palavra ao Dr. Denis para ele conduzir os trabalhos. Bom dia, presidente. Em nome do senhor, eu cumprimento todos os vereadores e agradeço mais uma vez a acolhida que a Câmara Municipal sempre dá para a saúde, nos ajudando na condução dos nossos trabalhos, nas apresentações dos nossos números, nessas audiências públicas que são importantes para que a população conheça a realidade do nosso trabalho, do que está sendo feito na cidade com relação ao sistema de saúde pública. Quero cumprimentar todos os servidores aqui presentes, em nome deles, cumprimentar todos os servidores da saúde, que, como o senhor bem disse, vem fazendo um trabalho de excelência na nossa cidade, conseguindo enfrentar essa pandemia sem deixar de prestar os serviços que devem ser prestados cotidianamente. Campanha de vacinação, andando junto com tudo isso e andando de forma muito satisfatória no nosso município. E isso é graças ao trabalho incansável de todos esses profissionais da saúde. Quero cumprimentar também todos que nos estão assistindo e dizer que o que nós vamos apresentar aqui hoje, que é o relatório do segundo quadrimestre desse ano de 2021, ele demonstra todo esse trabalho que a gente está colocando. O município vem, desde o nosso saudoso Ângelo Perugini, investindo muito na questão da saúde. Nosso prefeito Zezé Gomes tem intensificado essa visão sobre a saúde e dos investimentos. Isso se reflete na reforma do hospital,
nos planejamentos que estamos fazendo para a melhoria das outras unidades de saúde, nos investimentos na estruturação da nossa rede como um todo, e os números vão mostrar isso. A Hortolândia hoje investe 33% do seu orçamento em saúde. É um número significativo e faz com que a gente possa hoje ter, como tivemos a visita do secretário de Estado, anunciando investimentos também no nosso município e dizendo que a Hortolândia tem sido referência em saúde no estado de São Paulo. Então, nós queremos hoje demonstrar isso em números. Eu vou pedir para a nossa diretora de planejamento, Aparecida, fazer essa apresentação para que a gente possa dar andamento nos trabalhos aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Diretora de planejamento, Aparecida, fazer essa apresentação para que a gente possa dar andamento nos trabalhos aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, Derli. Bom dia, Denis. É com grande satisfação que a gente vai apresentar, então, o relatório do segundo quadrimestre da Secretaria de Saúde. Em atendimento, né, à Lei Complementar 141. A Lei Complementar 141 traz um modelo, né, do que a gente deve apresentar nos relatórios quadrimestrais ao Conselho e à Câmara, em audiência pública. Os dados de identificação do município, né, da secretaria, do secretário, os dados do Conselho Municipal e o plano de saúde vigente. Lembrando sempre que as informações se dão de forma preliminar, né, devido ao fechamento dos sistemas contábeis e do Ministério da Saúde. A gente começa o relatório, como no ano passado e no primeiro quadrimestre desse ano, falando um pouquinho do enfrentamento à pandemia. Aqui toda a legislação, né, que orientou as ações durante esse, né, e orienta as ações durante o período da pandemia. Não vou detalhar todos, são todos, né, todos atos conhecidos nossos. Aqui também é o detalhamento das principais ações que a Secretaria de Saúde fez com relação à pandemia, desde da instalação do Comitê de Prevenção e Monitoramento, quanto todas as ações de cuidado ao paciente, né, a unidade respiratória, os trabalhos de vacinação, monitoramento dos suspeitos, enfim, todas as ações que a gente vem realizando com relação ao enfrentamento da pandemia. Aí também o detalhamento dos dados, né, referente à pandemia, o número de casos confirmados até 31 de agosto, que é o fechamento do segundo quadrimestre. Do lado direito da tela, os dados referentes à vacinação, né? A gente tem mais de 168 mil primeiras doses aplicadas, um pouco mais de 27 mil segunda doses, um total de 228 mil doses aplicadas à nossa população. Esse gráfico é o gráfico dos óbitos por Covid no município. A gente tem, então, na parte aqui da esquerda, o número de óbitos em 2020, o número de óbitos em 2021, né, que a gente vê em 2021, 526 óbitos. E à direita, a distribuição segundo sexo, a gente vê que também acometeu um pouco mais a população masculina, né? Esse gráfico também é referente aos óbitos de Covid. A gente trouxe o comparativo, o azulzinho é o ano de 2020, um pouquinho mais marrom ali, é o primeiro quadrimestre, até abril de 2021, que foi o grande boom, né, do número de óbitos no município e, né, no Brasil, enfim. E o segundo quadrimestre, que a gente vê a partir da vacinação, o número de óbitos começarem a diminuir, né, que é esse beijinho mais clarinho. Então, esse gráfico mostra claramente o impacto da vacinação,
né, no cuidado aí com a doença. Esse gráfico também são os óbitos por Covid, aí já é no ano de 2021, né, primeiro e segundo quadrimestre, também aí a gente já vê bem claramente como é que ele vai diminuindo nas faixas etárias que estão completamente vacinadas, a partir de 60 anos, né, a gente já vê o gráfico ficar diferente. E aí é exatamente essa análise que a gente está falando, né? A população que foi acometida, as faixas etárias que tiveram mais óbitos e essa inversão a partir da vacinação. Agora nós já vamos entrar na parte dos recursos financeiros. O primeiro gráfico mostra a composição do orçamento. A saúde tem, então, atualmente um orçamento de 282.757.000, 64% do Tesouro Municipal, né? 182.762.000, e abaixo, né, um pouco mais de 81 milhões da União, um pouquinho mais de 13 milhões do Estado. A gente teve, nesse quadrimestre, uma doação da empresa Confibra de 326 mil, era um TAC que ela tinha com o Ministério Público do Trabalho, e ela doou para o município para a gente fazer aquisição de alguns bens para o enfrentamento aí do Covid. Vamos comprar câmaras de vacina e computadores, né, para organizar a questão da vacinação, que será agora contínua, né? E o último item é operações de crédito, então são recursos de empréstimos do Finisa e do PEM para a implantação de um sistema de informação na saúde. Esse gráfico é o detalhamento dos dados que a gente viu anteriormente. Aqui só chamando a atenção, né, para a fatia do município, né, 64%, azulzinha, todo o recurso do município. Aqui a tela seguinte, então, são as principais receitas que compõem a base para a gente calcular os 15% a serem investidos na saúde. A gente trouxe um quadro comparativo do primeiro quadrimestre, o segundo, e também agregamos ali o segundo quadrimestre 2020 para a gente fazer uma comparação. A gente teve, então, no segundo quadrimestre 2021, entre IPTU, Imposto de Renda, ITBI, ISS, recursos, né, a receita de 76.128.000, transferências da União, né, a quarta parte do FPM, 22.729.000, de transferências do Estado, um pouco mais de 89.831.000, que aí está o ICMS, o IPVA. Então, o valor das receitas que compõem, então, a base para cálculo da saúde, finalizou o quadrimestre em R$ 188.689.516,79. Nesse quadro são as principais receitas e transferências do SUS. No segundo quadrimestre foram R$ 20.947.546 de recursos da União, R$ 7.141.878 recursos do Estado, outras receitas que aí estão as remunerações de bancárias, né? E alguns recursos de investimento, que totalizaram R$ 2.505.000, uma receita no quadrimestre de R$ 30.594.980. Do quadro anterior, a gente destacou um pouquinho o que foram receitas de Covid, né? Então, no segundo quadrimestre, recebemos da União um pouco mais de R$ 3.388.000 de receitas Covid, 234.000 do Estado, e 43.375 do Tribunal do Trabalho da 15ª Região, que também doou para a gente comprar insumos de Covid. Então, o total da receita finalizou em R$ 34.260.659 no segundo quadrimestre. Esse quadro, então, nos traz a informação de como é que a gente deveria aplicar os 15% na saúde. A gente viu lá atrás que a gente tem uma receita do município de imposto de R$ 188.689.516. Se a gente fosse aplicar 15%, a gente aplicaria 28 milhões na saúde nesse quadrimestre, porém, a gente aplicou 88 milhões, 88.920,
Do recurso municipal foram 63 milhões e 20. Então, aí é que está a demonstração, né, que o secretário falou no início, de 33% do orçamento investido na saúde no segundo quadrimestre. E no acumulado do ano, né, até agosto, a gente tem 28% a aplicação em saúde. Se a gente olhar essa despesa por habitante, a gente tem R$ 704 habitante no acumulado do ano e R$ 513 com recurso do Tesouro. Esse quadro, as principais despesas da saúde. Então, dos 88 milhões, né, que a gente gastou com saúde no quadrimestre, 33 milhões, um pouco mais de 33 milhões é com a folha, né, pessoal em cargos, apoio ao servidor, um pouco mais de 1.734.000, e 53 milhões são as outras despesas correntes, os outros contratos da saúde, né, contrato de gestão, 42 milhões, e outros contratos de exames, de transporte, fornecimento de água, luz, energia, o contrato de hemodiálise, medicamentos, material de enfermagem, insumos, né, que foram gastos em saúde no quadrimestre, que totalizaram esses 53 milhões. A gente teve despesas de capital no valor de 107 mil também no quadrimestre, e aí a totalização dos 88 milhões 920 que foram gastos na secretaria. Nessa tela a gente traz aquelas notas explicativas, né, para trazer um detalhamento referente às despesas. Da mesma forma que a gente fez com a receita, a gente pinçou aqui um pouquinho das despesas que foram com o Covid no período, né? A gente tem 6.109.000 gastos para o enfrentamento da pandemia no quadrimestre. E no quadrinho de baixo são os repasses referentes ao contrato de gestão, que totalizou no quadrimestre 37.361.000. Quando a gente olha a despesa no quadro anterior, a gente vê aquela despesa em 42 milhões e aí 37. A diferença se dá devido ao feriado de 7 de setembro, né, contabilmente, para eu conseguir pagar o contrato no 5º dia útil, eu tenho que fazer a liquidação da despesa um pouquinho antes. Então, é por isso que a gente tem essa diferencinha aí, que no terceiro quadrimestre a gente vai ver que ela vai aparecer também o contrário, né? A gente não vai ter essa liquidação no terceiro quadrimestre, que a gente já fez ela antecipadamente. Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos indicadores de saúde. A primeira tela é atenção ao parto, né? O pré-natal ao parto. Esse dado é a proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar. A gente traz uma série histórica desde 2016. Em 2021, a gente tem 42% de parto normal no Hospital Mário Covas, né, até o segundo quadrimestre, a tarjinha azul, e a vermelha, quando a gente olha os nossos nascimentos também nos hospitais privados, ele fica em 37%, né, de parto normal. Esse outro indicador é a proporção de gravidez na adolescência. Então, a gente tem no quadrimestre 8,9% dos nossos nascimentos foram de mães que têm menos de 20 anos, né, menores de 20 anos. A gente teve no segundo quadrimestre, até o segundo quadrimestre, quase 2.000 nascimentos, 1.900 e alguma coisa. A gente tem no gráfico ao lado a proporção de 7 consultas, né, quase 83% das nossas mães fizeram mais de 7 consultas de pré-natal. Esse outro gráfico é referente à mortalidade infantil, né? A gente vê a linha azul, que é a distribuição da taxa de mortalidade infantil. A gente tem uma taxa de mortalidade infantil até o segundo quadrimestre de 5,22, é uma taxa que vem caindo, isso é muito importante. Então, é uma taxa de 5,22 para 1.000 nascidos vivos. E as linhas abaixo, né, da azul é o detalhamento. Então, é a taxa de NEL precoce, tardia e pós-NEL, né? Então, são os óbitos das crianças até 27 dias, de 7 a 28,
e de 28 a 1 ano de idade. Essa é a distribuição que está abaixo da linha azul. No último gráfico, a distribuição de óbitos maternos, a gente não registrou, igual em 2020, nenhum óbito materno no município. O próximo indicador é as principais causas de mortalidade nos anos aí, né, desde 2016 também. A gente vê desde 2020 esse gráfico ficar um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado. A gente tem como principal causa de mortalidade no ano de 2021 as doenças infecciosas e parasitárias, né, onde estão os casos de Covid, né, aquele azul mais clarinho lá no último gráfico. E entre as 6 principais, a gente tem, né, as doenças do aparelho circulatório, as neoplasias, as doenças do aparelho respiratório, as doenças do aparelho digestivo. O próximo gráfico são as causas externas, né, a mortalidade por causa externa, que são todos aqueles óbitos por suicídio, por acidente, por homicídio. A gente vê a redução, né, desses números, né, importante redução desses números em 2021. No gráfico de baixo, a gente vê o número total de óbitos por causas externas. A gente teve, então, até 31 de agosto, né, dados preliminares, 30 óbitos, né, entre acidentes, homicídios, quedas, todos, né, por causas externas. Esse gráfico, o próximo gráfico aqui é a linha de cuidado às doenças crônicas não transmissíveis. São os nossos óbitos prematuros, né? Na saúde, a gente considera óbito prematuro as pessoas que têm entre 30 e 69 anos, e a gente monitora esses óbitos pelas doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças do aparelho circulatório, as neoplasias, o diabetes, as doenças crônicas respiratórias, né? Então, a gente vê aí a comparação de 2020, primeiro quadrimestre de 2021, por cada uma dessas causas. No gráfico de baixo é o total de óbitos, a tarjinha azul, total de óbitos, total do município. O laranjinha é o óbito na faixa etária de 30 a 69 anos e o verdinho é na faixa etária de 30 a 69 anos por essas doenças crônicas que a gente relatou acima. Passando de óbito para internação, nós vamos falando então de morbidade hospitalar. A gente tem no quadrimestre um pouco mais de 4.000 internações, exceto parto, né, no município. A gente tem 432 dessas internações por causas sensíveis à atenção básica, que são aquelas internações que a gente pode cuidar na atenção básica para a gente evitar que os pacientes sejam internados, né? 10% praticamente dessas internações são por causas sensíveis à atenção básica. No gráfico à direita, a gente vê o percentual das nossas internações nos hospitais, né? Então, a gente absorve no Mário Covas mais de 50% de todas essas internações. Então, todas as internações dos nossos munícipes, metade, né? Um pouco mais da metade são realizadas no próprio hospital, ficando aí 21% para as que estão em Sumaré, 16% as que estão em Campinas e 8% para os demais municípios da região. Aqui um gráfico parecido com o que a gente viu anteriormente, as principais causas de internação, tá? De acordo com o CID da internação, aí estão classificadas as principais causas de internação dos munícipes de Hortolândia. Agora eu vou passar a falar dos dados de produção das nossas unidades, dos nossos serviços, começando então com a atenção básica. A gente tem uma ressalva aí que o Ministério da Saúde apresentou um problema no sistema, então a gente tem um dado parcial, né? No terceiro quadrimestre a gente fará uma atualização desses dados, mas a gente tem aí um pouco mais de 10.000 atendimentos no segundo quadrimestre, atendimentos médicos e de enfermagem, uma cobertura de atenção básica no município de 61,34% e uma cobertura de estratégia de saúde da família de 41,85%. Aqui a gente detalha um pouquinho as principais ações que foram realizadas nesse segundo quadrimestre, né?
entre atividades retomadas, grupos de trabalho, atividades de forma remota, né, que foram bem importantes desde a pandemia. Também a gente traz algumas fotos, né, alusivas a essas ações, né, os grupos, né, nossas capacitações online, a vacinação de Covid nas nossas unidades. Aqui um pouquinho dos dados de saúde bucal, né, lembrando que a gente ainda tem esse dado de forma bem parcial, por conta do sistema que o Ministério da Saúde apresentou, uma inconsistência no banco de dados. Um pouco mais de 1.000 pacientes atendidos em saúde bucal no quadrimestre, né? Alguns atendimentos no CEL, no quadrinho de baixo. Aqui os principais atendimentos na rede de atenção psicossocial, nos 3 CAPs do município. Desde número de atendimentos, usuários ativos, né? No segundo quadrimestre a gente vê lá um pouco mais de 590 usuários ativos nos nossos CAPs. Aqui a informação da média de permanência nos leitos do CAPS Vida, né? A gente tem lá o CAPS Vida que funciona 24 horas, e aí a gente tem pacientes que ficam conosco, né, por alguns dias, em função do processo terapêutico. Também aqui é um detalhamento das ações, né, de reabilitação psicossocial para aqueles pacientes que estão no CAPS, né, em atendimento nos nossos CAPs. Também trazemos aqui algumas fotos que demonstram as atividades, né, do CAPS, né, os grupos, as atividades que eles realizaram no quadrimestre. A gente traz sempre fotos atualizadas do que realmente aconteceu, né, nesse período, né, para a gente também ir acompanhando, né, atividades na praça, atividades no CAPS AD. E aí passamos a falar um pouquinho da atenção especializada. Aí são informações e dados do Centro de Especialidades Médicas. A gente tem no segundo quadrimestre um pouco mais de 4.700 consultas, entre consultas de retorno e primeira consulta. A gente tem outros atendimentos de curativo, de pequenas cirurgias, né? Que também totalizou ali um pouco mais de 1.900 atendimentos. Eu estou fazendo uma sominha ali de cabeça. A troca de cobertura, né, do 100 nessa imagem abaixo. Informações também do Centro de Reabilitação Física, nossa fisioterapia municipal. Algumas fotos das atividades que são realizadas naquele serviço. A gente tem no quadrimestre um pouco mais de 723 atendimentos, 292 pacientes, né, em patologias diversas, sendo atendidas em fisioterapias de urgência, né, neurológicas, respiratória, 125 pacientes sendo acompanhados pós-Covid. Nessa tela o atendimento do CIER, né? A gente tem no segundo quadrimestre prejudicados atendimentos com relação à audiometria, que o nosso profissional aposentou, mas aí no terceiro quadrimestre a gente já vai ter informação, isso já está sendo reposto. Um pouquinho mais de 1.300 usuários ativos, né? E 145 casos novos no quadrimestre sendo atendidos lá no CIER. Aqui são imagens e dados referente ao CAISME, né, o nosso Centro de Atenção à Mulher Municipal. A gente tem lá 317 atendimentos médicos no quadrimestre, 116 atendimentos de outros profissionais de nível superior, 85 gestantes atendidas nesse quadrimestre, 748 mulheres para acompanhamento de outras patologias, 1.090 mamografias realizadas nesse quadrimestre. Então, dados importantes também de atenção à saúde da mulher, né, realizados, né, algumas imagens ali do Agosto Dourado. Essa tela são os dados referentes ao nosso centro especializado em infectologia,
o ANDA, né, mais conhecido. Um pouco mais de 443 atendimentos de profissionais de nível superior no quadrimestre, 270 atendimentos médicos, 780 pacientes atendidos nas mais diversas aí patologias, né, do serviço, 683 pacientes ativos, né, o ANDA tem atualmente. A gente registrou também um pouco mais de 800 atendimentos em farmácia, né, retiradas de medicamento, um pouco mais de 800 testes rápidos realizados no período. Enfim. Vamos passando, então, agora para a atenção hospitalar. Aqui são os dados referentes às internações do Mário Covas, né, os atendimentos do Hospital Mário Covas. A gente tem uma média dos 2 quadrimestres das internações por especialidade médica. No segundo quadrimestre, registramos 383 internações, né, uma média de 383 internações mês no nosso hospital, né? Abaixo o gráfico mostra isso por especialidade médica, né? Cirúrgica, obstétrica, clínica médica e pediátrica. Aqui nesse gráfico as internações na unidade respiratória, lembrando que lá a gente tem então um atendimento de UPA, né, na porta, e depois os pacientes que precisam ficar internados são gerados a IH, e aí é esse número de internações que a gente teve aí ao longo dos meses do ano de 2021. Aqui também algumas fotos e imagens das atividades no hospital, né? O Agosto Dourado, algumas atividades do grupo de cuidado com a pele. E essa imagem, né, que é uma imagem de bastante satisfação, que é como é que está ficando o nosso hospital pós-reforma. Aí é a inauguração do pronto-socorro municipal, né? A próxima tela é o atendimento domiciliar, programa de atendimento domiciliar do município. As atividades do quadrimestre totalizaram um pouco mais de 1.196 atendimentos pelas equipes do PADO, né? Houve uma distribuição de mais de 6.800 unidades de fralda, mais de 850 dietas, né, artesanais e suplementos, 259 pacientes atendidos com oferta de oxigênio, CPAP e BIPAP, aquele suporte ventilatório que o paciente usa no leito, né? A gente ressalta que o PADO não interrompeu o atendimento em nenhum momento, mesmo em função da pandemia, porque os nossos pacientes são pacientes, esses pacientes do PADO são pacientes acamados e que precisam ser atendidos, né, de forma sistemática. A gente tem atualmente, então, 152 pacientes acompanhados por essas equipes, 14 pacientes novos foram admitidos nesse quadrimestre e realizamos 32 altas compartilhadas, né, pacientes que passaram a ser acompanhados pela nossa rede. Opa, acho que eu pulei mais de um. Vou voltar um pouquinho aqui. Aí eu passo a falar, então, da rede de urgência e emergência. Aqui os principais atendimentos nas nossas 3 UPAs, né? A gente atendeu na UPA do Amanda, no Nova Hortolândia e Rosolém, um pouco mais de próximo a 6.300 atendimentos em cada um dos quadrimestres. Ao lado a gente vê a classificação de risco, né? Como é que foram classificados os pacientes que passaram por esses 3 serviços. Aqui também são os dados de atendimento do pronto-socorro municipal, né? A gente registrou um pouco mais de 6.000 atendimentos, né? 6.600 exatamente atendimentos no quadrimestre. Né? A média mês, aliás, né? No quadrimestre, a média mês. E a classificação de risco também no gráfico ao lado. Próximo gráfico é o atendimento pré-hospitalar, o atendimento do SAMU, nos 2 quadrimestres também, né? O atendimento das chamadas, a regulação e o envio de equipe nos atendimentos do SAMU. Algumas fotos também, imagens referentes ao trabalho lá do SAMU, né? Reuniões lá com a equipe. E passamos a falar dos dados da vigilância em saúde.
Essa tela são os dados da cobertura vacinal, em função daquele problema que eu relatei com relação ao sistema do Ministério da Saúde. Os números de cobertura vacinal também não foram carregados na sua totalidade. Então, a gente tem ali no segundo quadrimestre uma informação ainda que é parcial, mas a gente tem no município sempre coberturas vacinais acima de 90%, 95%, né, batendo 100%, igual a gente vê ali no primeiro quadrimestre, né? Assim é a nossa cobertura vacinal. A gente trabalha bastante com relação não só a isso, mas em relação a isso de forma especial, né, para garantir imunidade. E aí, do quadrinho ao lado, a gente também tem o número de vacinas da influenza, né, aplicada até o segundo quadrimestre, um pouco mais de 37 mil doses de vacina de gripe, que foram aplicadas nesse período. As informações referentes às arboviroses e as informações dessa tela. A gente tem 499 casos positivos para dengue no segundo quadrimestre. E aí, chikungunya, né, 2 casos. E para os demais não apresentamos casos no quadrimestre. Também ainda dentro da vigilância em saúde, algumas informações referentes à nossa vigilância e zoonoses, as atividades de casa a casa, de mutirão, né, de bloqueio contra o criadouro, avaliação de densidade larvária, né, todas as atividades. No quadro à direita, os atendimentos às denúncias, né, que totalizaram 334 no quadrimestre, né, referente a escorpião, morcego, pulga, cobra, carrapato. Algumas fotos, né, que mostram as ações, né, de controle aí de combate às arboviroses, né, os pontos estratégicos, as borracharias sendo visitadas. Mais algumas fotos das nossas atividades, né, vacinação em drive-thru, algumas participações em webconferência. Aqui é uma ação em ILPI, né, em Instituição de Longa Permanência de Idoso, né, que a gente foi fazer realização de teste rápido em funcionários e pacientes. Aqui a gente também trouxe uma lista importante, como a partir da pandemia a gente passou a fazer muita capacitação de forma remota, né? E aí a gente trouxe um elenco de todas as capacitações e os eventos do segundo quadrimestre que a vigilância realizou de forma remota, né? Simpósios, né? Atualizações em algumas doenças, enfim. Com relação à vigilância sanitária, a gente teve no quadrimestre 292 registros entre licença de funcionamento, que foram 139, coletas de água, 100, e LTA, 22. Passando agora a falar um pouquinho do apoio à gestão e o administrativo da Secretaria de Saúde, onde estão as áreas um pouco mais burocráticas, né? A informação é referente à regulação. Nesse quadro, a gente vê o detalhamento das consultas, a oferta realizada pelo município e pela DRS. Um pouco mais de 9.404 consultas passaram pelo nosso processo de regulação. E 94% são ofertas do município, né, ficando 5% para a oferta do Estado. De igual forma, na tabela de baixo, a gente vê um pouco mais de 9.800 ofertas de exames, né, dos mais variados, e 97% também foram os ofertados pelo município. Esse próximo gráfico mostra o número de exames, né, a média mês de exames laboratoriais ofertados. Pouco mais de 39 mil exames foram ofertados nesse quadrimestre. A gente já vê um salto, né, com relação ao primeiro, o que demonstra, né, a retomada dos atendimentos, né, que automaticamente eleva aí o número de exames, né, a busca por essa atualização, né, que ficou represada. Aqui as informações da parte administrativa, né, são as atas e os contratos formalizados pela Secretaria de Saúde.
Um pouco mais de 560 entregas realizadas pela nossa central de abastecimento, 107 novas requisições de compras emitidas pela Secretaria de Saúde, também algumas compras novas com relação à Covid, né, os insumos. Um pouco mais de 180 manutenções realizadas pelo Grupo de Manutenção Predial, mais de 5.527 pacientes atendidos em transporte sanitário, 80 atas novas foram firmadas, né, para aquisição de itens como medicamento e material de enfermagem, 9 novos contratos públicos, alguns aditivos contratuais. E aí eu vou finalizar aqui, então, lendo aqui a análise e consideração geral, né, que o relatório quadrimestral do segundo quadrimestre, referente a maio a agosto, é um instrumento de prestação de contas, né, da saúde, que além de das ações realizadas no segundo quadrimestre, as informações de saúde, né, a gente traz as informações de saúde desde o início de 2021, permitindo assim a reflexão e a discussão acerca da gestão adotada pela municipalidade, bem como é um instrumento que identifica as oportunidades e as dificuldades encontradas na gestão do serviço de saúde do SUS. Nesse segundo quadrimestre, podemos destacar a vacinação contra o Covid, que tem envolvido grandes esforços da nossa rede municipal, e a retomada dos atendimentos nos serviços de saúde, seguindo os protocolos sanitários para a prevenção ao Covid. As informações que dependem do sistema ESUS, né, como os atendimentos da atenção básica e as vacinas foram prejudicados, né, como a gente já falou, por problemas de atualização da versão do sistema do Ministério da Saúde, que já está tratando, né, da solução do problema. E destacar também que o relatório foi elaborado em conjunto com todas as áreas da Secretaria Municipal, seguindo a estrutura orientada pela Lei Complementar 141, e que também servirá de base para a construção do relatório de gestão. Então, é isso. Finalizamos a apresentação. Ficamos aqui, os técnicos à disposição de todos para eventuais perguntas ou questionamentos. E agradeço a todos. Oi, desculpa. Cidinha, muito obrigado pela apresentação, como sempre, clara, possível que todos compreendam a realidade da nossa estruturação da saúde. Eu quero só justificar a ausência do nosso presidente. No mesmo horário, tem também a reunião da comissão, que ele preside, e são temas importantes para a cidade, que precisam ser deliberados rapidamente. Então, ele se ausentou e pediu que eu fizesse aqui o encerramento, vez que não existe aqui, pelo menos no sistema, nenhuma pergunta, e nenhuma pergunta da plateia também que está aqui presencialmente. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer mais uma vez à Câmara Municipal pelo espaço e dizer que a Secretaria de Saúde está à disposição, de portas abertas, num trabalho com o Conselho Municipal de Saúde também. Dona Maria está aqui presente, também sempre de portas abertas para receber questionamentos, sugestões, que possa fazer com que melhore o nosso sistema de saúde. Muito obrigado a todos e um excelente dia.